Durante milhares de anos, a humanidade deixou marcas espalhadas pelo planeta. Construções tão grandiosas que atravessaram séculos, guerras e civilizações. Algumas delas desafiam a lógica. Outras escondem mistérios que ainda hoje não foram totalmente explicados. Mas existe algo em comum entre todas. Elas provam até onde o ser humano pode chegar. Hoje, você vai descobrir os segredos que quase ninguém comenta sobre as 7 maravilhas do mundo moderno. Histórias pouco conhecidas, curiosidades surpreendentes e detalhes que passam despercebidos pela maioria dos visitantes. Este é o mundo revelado. Respire fundo, porque a viagem começa agora. No alto do Morro do Corcovado, a mais de 700 metros acima do nível do mar, o Cristo Redentor se ergue de braços abertos, observando silenciosamente uma das paisagens mais famosas do planeta. Com 38 metros de altura e pesando mais de 1.000 toneladas, o monumento levou quase 9 anos para ser concluído, sendo inaugurado em 1931. Mas o que pouca gente sabe é que grande parte de sua estrutura foi construída na França e depois transportada em navios até o Brasil, onde foi montada peça por peça no topo da montanha. O revestimento da estátua é feito de pedra-sabão, escolhida por sua resistência ao tempo. Ainda assim, o Cristo enfrenta um inimigo constante: os raios. Todos os anos, dezenas de descargas elétricas atingem o monumento. Em 2014, um raio chegou a destruir parte de um dos dedos da mão direita, exigindo uma restauração emergencial. Outro segredo quase nunca mostrado ao público é que existe um sistema interno de escadas dentro da estátua. Técnicos sobem por esses corredores estreitos para realizar manutenções, chegando até a cabeça e aos braços do Cristo. Um espaço invisível para quem observa lá de baixo. Mas talvez o detalhe mais simbólico esteja no coração da obra. Durante sua construção, foi colocado dentro da estátua um pequeno frasco de vidro, contendo mensagens e registros históricos da época, como uma espécie de cápsula do tempo, representando fé, esperança e a intenção de deixar uma marca para as futuras gerações. Hoje, o Cristo Redentor não é apenas um cartão postal do Brasil. Ele se tornou um dos monumentos religiosos mais reconhecidos do mundo, recebendo milhões de visitantes todos os anos e sendo considerado um símbolo universal de paz, acolhimento e resistência. De braços abertos sobre o Rio de Janeiro, ele parece lembrar, silenciosamente, que mesmo diante do caos, da passagem do tempo e das forças da natureza, algumas obras humanas conseguem atravessar gerações. No alto da Cordilheira dos Andes, a mais de 2.400 metros de altitude, envolta por montanhas e frequentemente coberta por névoa,
Machu Picchu surge como um dos maiores enigmas da humanidade. Construída no século XV pelo Império Inca, essa cidade de pedra permaneceu escondida do mundo por mais de 400 anos, até ser revelada ao Ocidente em 1911. E o mais impressionante, os espanhóis nunca chegaram até ali. Mas Machu Picchu guarda segredos que vão muito além de sua localização isolada. Os incas construíram tudo sem rodas, sem ferro e sem escrita formal. Ainda assim, as pedras se encaixam com uma precisão tão perfeita que nem uma lâmina de faca passa entre elas. Essa técnica não apenas garantia estabilidade, ela tornava as estruturas resistentes a terremotos. Outro mistério está no sistema de água. A cidade possui um complexo de canais e fontes que funcionam até hoje, levando água pura das montanhas diretamente para os templos e residências. Cada detalhe foi pensado para evitar erosões e deslizamentos em um terreno extremamente íngreme. E então vem a maior pergunta: por que Machu Picchu foi abandonada? Não existem registros claros. Alguns historiadores acreditam que uma epidemia dizimou seus habitantes. Outros defendem que o local era um retiro espiritual reservado à elite inca, um santuário sagrado conectado ao céu. O posicionamento da cidade também chama atenção. Muitos de seus templos estão alinhados com eventos astronômicos, como solstícios e equinócios, mostrando que os incas dominavam o conhecimento dos astros muito antes da tecnologia moderna. Hoje, Machu Picchu é patrimônio da humanidade e recebe milhões de visitantes por ano. Mas apesar de toda a fama, ela continua guardando silêncios antigos, como se as montanhas ainda protegessem os segredos de um povo que desapareceu sem deixar respostas. Entre nuvens, pedras e história, Machu Picchu permanece como um lembrete poderoso de que algumas civilizações alcançaram níveis extraordinários e ainda assim sumiram no tempo. No coração da península de Yucatán, entre selvas e antigas rotas comerciais, ergue-se Chichén Itzá, uma das cidades mais importantes da civilização maia. Seu símbolo principal é a pirâmide de Kukulcán, também conhecida como El Castillo. À primeira vista, ela parece apenas uma grande estrutura de pedra, mas na verdade é um calendário gigante esculpido. Cada lado da pirâmide possui 91 degraus. Somados aos 4 lados e ao degrau superior, o total chega a 365, exatamente o número de dias do ano. Nada ali foi feito por acaso. Durante os equinócios de primavera e outono, acontece um fenômeno impressionante. A luz do sol cria sombras em forma de triângulos que parecem desenhar o corpo de uma serpente descendo a escadaria até encontrar a cabeça de pedra na base do templo. É como se o deus Kukulcán estivesse retornando à Terra. Outro detalhe pouco conhecido envolve o som. Se você bater palmas em frente à pirâmide, o eco retorna com um ruído semelhante ao canto de um pássaro sagrado para os maias, o Quetzal.
Um efeito acústico tão preciso que até hoje engenheiros discutem se foi planejado ou uma coincidência extraordinária. Chichén Itzá também abriga o maior campo de jogo de bola da Mesoamérica. Ali, partidas cerimoniais eram realizadas diante de milhares de pessoas. Mas o jogo não era apenas esporte. Ele tinha significado espiritual. Em algumas ocasiões, os vencedores ou os perdedores podiam ser sacrificados aos deuses, dependendo do ritual. Para os maias, morrer dessa forma era considerado uma honra. A cidade ainda possui cenotes, poços naturais profundos, usados tanto como fonte de água, quanto para oferendas religiosas. Objetos de ouro, jade e até restos humanos já foram encontrados nesses locais. Hoje, Chichén Itzá é uma das ruínas mais visitadas do planeta. Mas por trás das multidões e das fotografias turísticas, permanece o legado de um povo que dominava astronomia, matemática e arquitetura, com uma precisão que continua a surpreender o mundo moderno. Entre sombras, pedras e deuses antigos, Chichén Itzá prova que algumas civilizações estavam muito à frente de seu tempo. No coração da cidade eterna, cercado por ruas modernas e vestígios de um império antigo, ergue-se uma das estruturas mais impressionantes já construídas pelo ser humano: o Coliseu de Roma. Inaugurado no ano 80 d.C., durante o governo do imperador Tito, o anfiteatro foi projetado para ser um símbolo absoluto do poder romano. Com capacidade para mais de 50 mil pessoas, ele funcionava como o maior centro de entretenimento da antiguidade. Mas o Coliseu não era apenas um local de espetáculos. Ele era uma ferramenta política. Os imperadores usavam os jogos para distrair o povo, fortalecer sua imagem e demonstrar domínio sobre homens, animais e territórios conquistados. Era a famosa estratégia do pão e circo. Sob o piso da arena, existia um complexo sistema subterrâneo chamado hipogeu, um verdadeiro labirinto de túneis, rampas, elevadores manuais e gaiolas. Ali, gladiadores aguardavam em silêncio, enquanto leões, tigres e ursos eram mantidos presos, prontos para surgir repentinamente no centro da arena por meio de plataformas escondidas. Essas aparições eram cuidadosamente coreografadas para causar impacto máximo no público. Os gladiadores, muitas vezes vistos apenas como escravos, na verdade formavam uma classe diversa. Alguns eram prisioneiros de guerra, outros criminosos condenados, mas havia também homens livres que se voluntariavam em busca de fama, riqueza ou redenção. Muitos se tornaram verdadeiras celebridades da época, com admiradores, produtos com seus nomes e até inscrições nas paredes da cidade. Outro detalhe pouco conhecido é que, em determinados períodos, o Coliseu chegou a ser parcialmente inundado para simular batalhas navais, chamadas de naumáquias. Navios reais participavam dessas encenações, mostrando o nível extremo de engenharia e espetáculo alcançado pelos romanos. A construção também impressiona do ponto de vista técnico.
O Coliseu possuía um sistema avançado de drenagem, corredores numerados para facilitar o fluxo do público e um enorme toldo retrátil, chamado velarium, operado por marinheiros especializados que protegia milhares de espectadores do sol escaldante. Após a queda do Império Romano, o anfiteatro foi abandonado, saqueado e atingido por terremotos. Suas pedras foram usadas para construir igrejas, palácios e outras estruturas da cidade. Mesmo assim, o Coliseu resistiu ao tempo. Hoje, quase 2000 anos depois, ele continua de pé. Não apenas como uma atração turística, mas como um monumento silencioso à grandeza e à fragilidade das civilizações humanas. Entre arcos quebrados e sombras antigas, o Coliseu lembra ao mundo que todo império, por mais poderoso que seja, um dia se transforma em história. Às margens do rio Yamuna, na cidade de Agra, ergue-se uma das construções mais belas já criadas pelo ser humano, o Taj Mahal. Diferente das outras maravilhas do mundo moderno, esta não nasceu da conquista, da guerra ou do domínio de um império. Ela nasceu do amor. O Taj Mahal foi encomendado no século XVII pelo imperador mogol Shah Jahan, em homenagem à sua esposa favorita, Mumtaz Mahal, que morreu ao dar à luz o 14º filho do casal. Devastado pela perda, o imperador prometeu construir um monumento que eternizasse sua memória, algo que o mundo jamais esqueceria. Foram necessários mais de 20 anos de trabalho e cerca de 20.000 artesãos vindos de diferentes regiões da Ásia para concluir a obra. O mausoléu é feito quase inteiramente de mármore branco, decorado com pedras semi-preciosas incrustadas à mão, formando flores, arabescos e versos do Alcorão. Cada detalhe foi planejado com perfeição matemática. A simetria do Taj Mahal é tão precisa que praticamente tudo possui um espelho idêntico do outro lado. Desde os jardins até os minaretes, apenas um elemento quebra essa harmonia: o túmulo do próprio imperador, colocado ali após sua morte. Poucos sabem, mas os 4 minaretes ao redor do prédio principal foram construídos levemente inclinados para fora. Caso ocorra um terremoto, eles cairiam longe da cúpula central, protegendo o mausoléu. Outro fenômeno curioso é a mudança de cor. Ao nascer do sol, o Taj Mahal adquire tons rosados. Durante o dia, fica branco intenso, e ao entardecer, assume um dourado suave. Essa transformação acompanha a luz do céu, dando a sensação de que o monumento está vivo. Existe ainda uma lenda persistente de que Shah Jahan planejava construir um segundo Taj Mahal, em mármore negro, do outro lado do rio, um para ele, outro para sua esposa. Mas o projeto nunca saiu do papel. Seu próprio filho o depôs e o manteve preso em um palácio próximo, onde passou seus últimos anos olhando, à distância, para o túmulo de sua amada. Hoje, o Taj Mahal recebe milhões de visitantes todos os anos. Mas além da beleza, ele carrega uma mensagem silenciosa.
Mesmo imperadores poderosos não conseguem vencer o tempo, apenas deixar marcas do que sentiram. Entre mármore, silêncio e eternidade, o Taj Mahal permanece como o maior monumento já construído em nome do amor. Escondida entre cânions estreitos e montanhas de pedra no sul da Jordânia, Petra surge como uma cidade que parece saída de um filme. Para alcançá-la, é preciso atravessar o Sikh, um corredor natural de mais de 1 quilômetro, cercado por paredes de rocha com quase 100 metros de altura. E então, de repente, ela aparece. Al-Qasné, o tesouro. Uma fachada monumental esculpida diretamente na montanha. Mas Petra não é apenas isso. Ela foi construída há mais de 2.000 anos pelo povo nabateu, uma civilização extremamente avançada para seu tempo. Diferente de muitos impérios conquistadores, os nabateus enriqueceram controlando rotas comerciais que ligavam a Arábia, o Egito e o Mediterrâneo. Por ali passavam especiarias, incensos e metais preciosos. Toda a cidade foi literalmente talhada na rocha. Templos, túmulos, teatros e casas foram esculpidos manualmente em paredes de arenito, criando uma paisagem urbana única no mundo. Estima-se que apenas uma pequena parte de Petra tenha sido escavada até hoje. A maior parte ainda permanece enterrada sob areia e pedras. Outro feito impressionante é o sistema de água. Em pleno deserto, os nabateus criaram canais, reservatórios e barragens capazes de armazenar milhões de litros de água da chuva, garantindo sobrevivência durante longos períodos de seca. Esse domínio da engenharia hidráulica foi essencial para transformar Petra em uma cidade próspera. Durante séculos, Petra ficou completamente esquecida pelo mundo ocidental, até ser redescoberta em 1812 por um explorador europeu que se passou por peregrino para conseguir entrar na região. Desde então, Petra se tornou símbolo de mistério. Pouco se sabe sobre o real significado de muitos de seus monumentos. O famoso tesouro, por exemplo, provavelmente não guardava riquezas. Acredita-se que era um túmulo real ou um templo cerimonial. Com o declínio das rotas comerciais e uma série de terremotos, Petra foi lentamente abandonada, sendo engolida pelo deserto. Hoje, ela permanece como um lembrete poderoso de que civilizações inteiras podem desaparecer, deixando apenas pedras, silêncio e perguntas sem resposta. Esculpida na montanha e protegida pelo tempo, Petra é a prova de que algumas cidades não foram construídas, foram reveladas. Serpenteando por montanhas, vales e desertos, a Grande Muralha da China é a maior obra já construída pelo ser humano. Vista do alto, ela parece um dragão de pedra atravessando o relevo do país. Mas o que muitos não sabem é que a muralha não foi erguida de uma só vez. Sua construção começou há mais de 2.000 anos e atravessou várias dinastias chinesas, sendo constantemente ampliada, reconstruída e reforçada. Somando todos os seus trechos, estima-se que ela ultrapasse 20.000 quilômetros de extensão,
uma distância suficiente para dar metade da volta ao planeta. Seu objetivo principal era proteger o Império Chinês contra invasões vindas do norte. Porém, ela era muito mais do que uma simples barreira defensiva. A muralha funcionava como estrada militar, rede de comunicação e sistema de vigilância. Torres de observação permitiam que mensagens fossem transmitidas rapidamente, usando fumaça durante o dia e fogo à noite, criando um sistema de alerta surpreendentemente eficiente para a época. Milhões de pessoas participaram da construção. Soldados, camponeses e prisioneiros. As condições eram extremamente duras e incontáveis trabalhadores morreram ao longo do processo. Por isso, surgiu a lenda de que corpos teriam sido incorporados à estrutura, dando à muralha o apelido de o maior cemitério do mundo. Embora isso nunca tenha sido comprovado. Os materiais variavam conforme a região. Pedra nas montanhas, terra compactada nos desertos e tijolos nas áreas mais povoadas. Em alguns trechos, uma mistura de arroz glutinoso foi usada como argamassa, criando uma ligação tão resistente que ainda hoje surpreende engenheiros modernos. Apesar de seu tamanho colossal, a muralha nunca foi totalmente eficaz em impedir invasões. Ainda assim, tornou-se o maior símbolo da perseverança chinesa e da obsessão humana por proteger territórios e deixar marcas permanentes na história. Hoje, grandes partes estão em ruínas, desgastadas pelo tempo e pela ação humana. Mas o que permanece de pé ainda é suficiente para impressionar qualquer visitante. A Grande Muralha não representa apenas defesa militar. Ela representa sacrifício coletivo, disciplina e a tentativa eterna do ser humano de desafiar o tempo. Entre pedras antigas e horizontes infinitos, ela permanece como um lembrete silencioso de que algumas obras não foram feitas apenas para durar séculos. Foram feitas para atravessar a própria história. Das montanhas do Peru aos desertos da Jordânia, das ruas eternas de Roma às muralhas da China. As 7 maravilhas do mundo moderno mostram que, mesmo sem tecnologia avançada, o ser humano foi capaz de criar obras que atravessaram séculos. Cada pedra carrega histórias de fé, poder, amor, sacrifício e genialidade. Esses lugares não são apenas destinos turísticos. São testemunhas silenciosas do que a humanidade pode construir e do quanto ainda temos para aprender com o passado. Se você gostou dessa jornada pelo planeta, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Aqui é o Mundo Revelado, explorando os lugares mais incríveis da Terra. Obrigado por assistir. Até o próximo episódio.